Agradeço a Deus desde já pela oportunidade de estar trazendo a palavra nesse culto de domingo. Agradeço a Ismael, grupo de jovem. Que lindo que está o grupo de jovem, né? Eu acho que o pastor já pode estar dando uma folga para o Ministério de Louvor, um domingo no nosso grupo, no domingo no grupo dos jovens. Glória a Deus por isso. Eu queria falar um pouco da chama de Deus, das nossas vidas diante de Deus, e queria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá no livro de Levítico, capítulo 6, a partir do verso 12. Aleluia, nosso Deus é fiel e Ele está no nosso meio. Essa noite Ele está aqui, como todas as outras noites, operando e fazendo através de nós, e mostrando seu poder que é grande e excelente nas nossas vidas. Quantos achou? Diga amém. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha dele cada manhã, e sobre ele porá a horte, o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Repita comigo o verso 13. E o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. A palavra altar em hebraico, mais beres, que significa lugar de sacrifício, que também pode trazer o seu significado, lugar alto, lugar de sacrifício e também lugar alto. A nossa vida tem que ser uma vida de sacrifício a Deus. Nós precisamos de entregar os nossos corpos como sacrifício vivo a Deus. E eu venho trazer essa noite o verso 6 e 13, capítulo 6 e 13. O altar deverá permanecer em chamas. O altar deverá permanecer em chamas. Liga para mim que o temor eu já estou aqui suando. Então, o nosso altar deve permanecer em chamas. Levíticos 9, 24. Quem acende o fogo do altar, quem acendeu o fogo do altar foi o próprio Deus. Como isso é maravilhoso nas nossas vidas, porque quem acende o fogo é o próprio Deus. Então esse fogo que queima dentro de mim, de você, vem de Deus. É o fogo de Deus. E sem Deus não podemos viver. Sem o fogo do Espírito Santo não podemos viver. Se nós não tivermos o fogo do Espírito Santo, do que adianta o homem? Do que adianta nós caminhar, andar por aí sem a presença de Deus? Eu não quero falar aqui sobre as leis, sobre os holocaustos que eram feitos, mas a gente entende que ali quando ia sacrificar o animal, né, eles pegavam o animal, colocavam no altar, impunham a sua mão sobre a cabeça do animal, e ali eles picavam aquele animal, e aquele animal era queimado, e ali derramava o seu sangue. E o animal tinha que ser perfeito, não podia ter nenhum tipo de problema, não podia ser manco, não podia ser cego, não podia ter manchas. O que representa isso, igreja? Levíticos é o livro que aponta, como toda a Bíblia, ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo.
perfeito, que foi aquele que morreu por nós. O sacrifício perfeito era Jesus. E esse sacrifício de Levítico aponta ao nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Ele não precisamos mais sacrificar animais. Mas existe um sacrifício. Esse sacrifício é eu e você. É a nossa vida diante do Senhor. É fácil ser cristão? Não. Eu confesso que quando eu fui descer nesse batistério, nas águas, e antes de eu descer por essas águas, eu passava grandes perseguições do inimigo tentando me fazer parar e desanimar. Mas graças às lenhas que estavam unidas e está comigo, eu fui forte, eu lutei, e graças ao Senhor Jesus eu desci as águas. Mas eu achava que depois do meu batismo tudo iria melhorar, que as coisas iam caminhar mais tranquilo, que eu não ia passar por tanta tribulação, por tanta perseguição. Mas é aí que veio o engano. Quando a gente está caminhando com o Senhor Jesus, nós estamos na contramão desse mundo. Não vos conformeis com este século. Não podemos nos conformar com esse mundo. Nós somos cristãos. Nós andamos na contramão do mundo, do sistema. O sistema planta alguma coisa. Nós que somos povo de Deus devemos plantar ao contrário. Porque o sistema é falho. O mundo é falho. O mundo já é do maligno. Mas ainda existe o povo de Deus nesse mundo. E através da nossa vida, Deus opera milagres. Deus ensina ao teu povo. Deus tira do lamaçal, do barro, e faz um vaso novo. Aleluia. Lá em Jeremias 29, vai nos dizer que quem acende o fogo da palavra em nossos corações é o próprio Senhor. A partir do momento que a gente abre nossas Bíblias e a gente lê um versículo, uma palavra de Deus, ela fala, aquilo arde no nosso coração, trazendo restauração, transformando a nossa vida. Resumindo, o que seria de nós sem a maravilhosa palavra de Deus? O que seria de mim e de você sem a poderosa palavra de Deus? Sem as boas novas do Evangelho de Cristo? Então, em Jeremias a gente vê que quem acende essa chama da palavra de Deus dentro de nós é o próprio Deus. A gente pode ver que as pessoas que estão ali fora, elas vão ler e vão passar despercebidas. Mas é porque esse dom não vem de nós, esse dom vem de Deus. Mas a porta está aberta para todos. A porta está aberta para todos. E conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia, Deus. Em Atos 2 vai nos dizer que quem acende o fogo do Espírito Santo na igreja foi o próprio Senhor. Quem acende o fogo do Espírito Santo na igreja é o próprio Deus. Ele que envia o Consolador. Ele está aqui nessa noite. O nosso Senhor não falta culto. Se você veio pedindo uma resposta para Deus, se você está sentindo fraco nesta noite, precisando mais e mais do Senhor, a tua resposta vai chegar. A transformação vai vir em nome de Jesus. Muitas das vezes nos pegamos, sentimos fracos, não temos força para orar, não temos força para falar com Deus, não temos força nem para dar um conselho, uma palavra de conforto a um irmão. Quantas das vezes nos pegamos assim, preso no cansaço, no trabalho e etc.
Mas Deus nunca nos abandonou. Deus conhece as nossas fraquezas. Deus conhece o teu limite. Deus conhece a minha vida e a sua de uma forma que nem os nossos pais conhecem. E Deus nessa noite quer trazer para a igreja fortaleza, para nós buscar aquilo que é necessário, buscar aquilo que vem da parte de Deus, que é a chama ardendo dentro do nosso coração, a chama do Espírito Santo. É o que nós mais precisamos. Muitos aí fora vão dizer que precisa de um carro, precisa de uma casa, que quer ser rico. Tem gente que acha que se Deus não operar esses milagres, essas bênçãos na vida deles, Deus não é Deus. Ah, mas eu tenho um carrinho de 5 mil. Meu Deus é o Deus do olho da nada. Eu vou ter um carro de 100 mil. E vive reclamando, murmurando, pensando naquilo que ele nem tem. E esquece de agradecer a Deus, que nem a porta da salvação existia. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. E a porta da salvação está aberta. Nós precisamos ser gratos ao nosso Deus. Nós precisamos buscar mais e mais o nosso Deus. Eu preciso buscar muito mais o meu Deus. A porta da salvação está aberta. E para isso, Deus nos chama para ser santos, santificados por Ele, separados para Deus. Como é maravilhosa a ação do nosso Cristo. Como é maravilhoso o agir de Deus na nossa vida. Eu já cheguei em momentos da minha vida, eu com 2 anos de batismo, cheguei em momentos da minha vida de pensar e falar para o pastor, tira eu do louvor. Eu não estou aguentando. Mas sempre chegava uma palavra. Sempre Deus vinha e falava, tem de bom ânimo, meu filho. Eu estou contigo. Não pare. Precisamos ser lenha. Lenha utilitária. Lenha boa. E as lenhas, elas são colocadas uma ligada na outra. Que fogueira bonita que teve lá no nosso retiro. Quem que fez mesmo, André? Alex hoje não está. O homem da fogueira. Que lenha, que lá no sítio da Cidinha, coisa maravilhosa, aquela fogueira de soltura, e ali foi traçando as lenhas, e quando o fogo foi pegando, foi passando de uma para outra. Assim somos nós, eu e você, a igreja, ligados uns aos outros. Eu voltei com um compromisso no encontro dos irmãos, peço desculpa diante da igreja, diante dos irmãos, não pude estar presente. Não vou mentir, foi futebol sim. Pode puxar a orelha, Fernando. Pode puxar a orelha. Eu preciso fugir um pouco desse futebol aí para judiar. Mas Deus é fiel. Então essa lenha, ela precisa estar sempre junto, uma nas outras, transmitindo. Todos amados da igreja sabem que a presença do Espírito Santo é transmissível. Porque quando chega uma pessoa sofrendo e entra daquela porta para dentro, e quando o pastor, os diáconos começam a orar, intercedendo por nossas vidas, nós começamos a orar e pôr na mão, aquela pessoa entra em pranto. Quando uma irmã abraça a outra, aquela pessoa entra em pranto. Isso é transferência do Espírito Santo. Ele é transferível. E se você é cheio do Espírito Santo na tua vida, você pode abençoar outras vidas. As pessoas vão ver em você o brilho, a presença, e elas vão querer se aproximar. Sabe por quê? Porque Deus traz pessoas até nós. Deus quer ver o nosso sacrifício vivo. Nós precisamos chorar com o nosso próximo. Nós precisamos chorar com o nosso próximo.
Para ser sincero, existem pessoas dentro da igreja Manaim que a gente não vê, mas sofre. E não é pouco, é muito. Aqui é uma igreja intercessora. Aqui é uma igreja de família. Eu venho dizer para os queridos irmãos: não tenha vergonha. Procure o mais próximo de você. Procure o irmão que você tenha liberdade de falar. Expresse o seu sentimento, o que você está passando. Não fique envergonhado. Não ache que aqui dentro dessa igreja é aquela pessoa que vai ser zombando de você, porque aqui tem um exército de Cristo. Manaim. Não podemos ser uma lenha solta. Precisamos estar fixados, firmados. Eu sempre falo aqui quantas vezes eu precisei de ir lá na casa do Rodrigo lá. Eu precisei. Quantas vezes eu precisei dos meus irmãos? Quantas vezes eu precisei de uma palavra da parte de Deus vindo dos meus irmãos, que me restaurou, que me trouxe fortaleza? Quantas vezes eu precisei do meu pastor? Ai, nós precisamos falar com o nosso pastor. Nós precisamos da força do nosso pastor. Ele é preparado para isso. Não tenha acanhamento, não tenha medo. Eu não sei nem por que eu cheguei a esse ponto, mas às vezes tem uma pessoa aqui dentro essa noite precisando de expressar, de soltar para fora, de falar com alguém. Eu sei que você tem falado com Deus e Ele é o melhor para te ouvir e para te atender. Mas às vezes você precisa se abrir com o irmão, porque a lenha unida, ela dura. O fogo queima junto, arde junto. Aleluia. Então quem incendiou o fogo do Espírito Santo na igreja foi o próprio Deus. É esse fogo que queima dentro de mim e de você. É esse fogo que está aqui nessa noite. Aleluia. O nosso altar precisa ser sempre restaurado e renovado. Quem restaurou o altar foi Elias. Elias fez ali um altar ao Senhor, e o Senhor fez descer fogo. Se nós restaurarmos o nosso altar e humilhar diante do nosso Senhor, o Senhor vai descer fogo. O fogo vai arder. As coisas vão se modificar. Em 1 Crônicas, Davi edificou um altar ao Senhor, e o Senhor incendiou o seu altar. Em 2 Crônicas, Asa renovou o altar do Senhor e promoveu um grande reavivamento espiritual entre o povo. Aleluia. Nós precisamos restaurar o nosso altar. Nós precisamos olhar para dentro de nós e ver aonde está faltando. Onde nós precisamos chegar até o Senhor e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu estou falho nisso, eu estou falho naquilo. Eu não consigo sozinho, mas o Senhor é a minha fortaleza. O Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. É o poder de Deus. É o poder de Deus na nossa vida. É isso que nos fortalece todos os dias. Nós só estamos aqui na igreja de pé por causa de Deus. Como é bom amanhecer o nosso dia e poder contemplar as maravilhas do Senhor. Como é bom poder chegar em casa após o culto, se unir com a nossa família e deitar um sono gostoso, dormir um sono bom. É privilégio. Como é bom a gente pegar um prato de comida e poder contemplar as maravilhas de Deus, o cuidado do Senhor.
como é bom pegar uma fruta, pegar uma banana, uma maçã, uma laranja e ver a grandeza de Deus. Que homem que pode fazer isso? Não tem homem que pode fazer isso. É só o nosso Deus que pode grandes coisas. Nós precisamos ser gratos. E ser grato é entregando a nossa vida no altar, sendo lenhas boas para queimar, para ser cheio da presença de Deus. Eu não vou demorar muito, já estou encerrando. A palavra de Deus afirma que devemos ser fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Servir ao Senhor é fazer a obra de Deus. Ontem estava estudando, meditando na palavra, trazer a palavra do Senhor. Chegou a noite, eu já saí com os livrinhos de evangelismo. Consegui abordar umas 5 pessoas, mas eu encontrei um homem que ele é batizado nas águas, que infelizmente acabou se desviando. E eu comecei a conversar com esse homem. A gente só parava para falar de futebol, para falar de time. E ontem ele assustou comigo, porque nem ele mesmo sabia que eu tinha me convertido. E aí eu comecei a falar de Jesus com ele, falar de Jesus comigo. E ele começou a contar os milagres que Deus tinha feito na vida dele e da sua família. O Espírito Santo me tocou de falar para ele: você colocou a mão parada, não pode tirar. O Espírito Santo me tocou para falar com ele: você é pregador. Você é pregador. E ele falou: eu sinto isso há muito tempo, porque eu gosto de falar da palavra de Deus. Eu falei: então, irmão, força, busca no Senhor essa força, volta para a casa do Pai. E aí aquele homem começou a encher os seus olhos de lágrimas. Eu nunca tinha visto aquele homem chorar na minha vida. E começou a encher os olhos de lágrimas. E aí eu fui entender que nós não podemos parar. Nós não podemos parar com o evangelismo do Senhor. E não é só para mim, não é só para os missionários, é para toda a igreja. É para toda a igreja. É para isso que nós viemos aqui buscar mais e mais da chama de Deus. É por isso que estamos aqui nos enchendo cada dia mais e mais. Não podemos ser cheios só para nós. Precisamos ser cheios para os outros também. Não guarde só para si. Então, essa noite eu quis trazer Levítico 6, que vem falar dos sacrifícios que eram feitos ao Senhor com os animais. Mas quando nós entendemos que é a lei dada ao povo de Israel e antes da vida do nosso Senhor Jesus, hoje nós temos esse livre acesso ao Senhor. Hoje nós somos sacerdotes. O Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote. Mas eu e você somos sacerdotes. E nós podemos chegar até o Senhor, a presença de Deus, dentro do teu quarto. Aonde quer que seja, você pode chegar a Jesus.
graças a Ele, graças ao sacrifício do Calvário, graças ao sangue poderoso de Cristo Jesus, o véu foi rasgado. O véu que nos separava de Deus foi rasgado, de cima a baixo. E hoje nós temos livre acesso ao nosso Deus. Que essa noite, eu e você podemos chegar mais próximo ao Senhor, com mais sinceridade, com mais dedicação. O Senhor diz que nós precisamos buscar Ele de toda a nossa força, do nosso entendimento. Quando nós estamos abatidos, nós estamos caídos, surge uma força lá do fundo, uma luz lá do fim do túnel, e nós começamos a se reerguer. O que vai nos separar do amor do Senhor está em Cristo Jesus. A perseguição, as tentações, nada vai nos separar do amor de Deus. Pode ser o mais fraco, o limite mais terrível que você chegar, Deus sempre vai estar ali para te fortalecer. Basta nós chegar ao Senhor. Basta nós entender que sem Ele nada podemos fazer. Basta nós entender que é o nosso Deus que acende a chama. E que venhamos aquecer essa chama, aquecer todos os dias, para que essa chama cresça. Aleluia. Que essa palavra venha entrar no seu coração essa noite. E aquilo que eu não soube expressar, o Espírito Santo vai falar com cada um de nós. E que nessa noite venhamos pedir ao Senhor mais santidade, mais compaixão ao nosso próximo, mais fortaleza espiritual. Nós batalhamos, nós brigamos. Não estou aqui dizendo que ser bem sucedido na vida é errado, não, irmãos. Eu estou aqui dizendo que o mais importante é Jesus. O mais importante é Jesus. Eu acho tão interessante quando Jesus disse que queria mostrar para Paulo quanto valia a pena sofrer por amor a Ele. E aí, quando Paulo foi transformado por Cristo, ele teve uma vida de perseguição, chicotada, prisões, quantas e quantas viagens cumprindo o íntimo de Jesus. E ele sofreu, mas ele disse: a tua graça me basta. Que nós essa noite venhamos entender isso, que a graça do Senhor nos basta. O necessário para nós é a graça do nosso Senhor Jesus. Amém, igreja? Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém.